Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre exortava, os religiosos da época, e tem nos falado sempre, para vigiar a respeito da incredulidade. Eles não criam o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Não há outro que nos pode salvar. Temos que crer nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o primogênito, né, na ressurreição, o primeiro. E nós temos que andar segundo ele andou. Ele, quando ele veio e durante o seu ministério, há cerca de 3 anos, porque o sacerdote começava em torno de 30 anos, e ele, pela obediência, como cumpridor da lei, ele aguardou, né, segundo o costume daquela gente, conforme tudo que estava dito na lei, do qual eles não cumpriam. A Bíblia até diz da entrada triunfal em Jerusalém, onde ele vem num burrico, né? E ali é a entrada triunfal. Ele, na verdade, mostra a eles que eles tropeçavam em vários pontos e estavam cometidos a obedecer todos os mandamentos. Porque, segundo a lei, eles não podem cruzar animais de diferente espécie, né? E o burrico, ele é um cruzamento, né, dos assininos com equino, da qual nasce os moares, né? E ali mais um ponto dentre vários outros que eles estavam como errantes, não eram cumpridores, né? E Jesus os advertia, né? Até mesmo o jumento conhece o seu dono, até mesmo o boi sabe aonde coloca o alimento, e vós sois aqueles que rejeitais, né, aquele que o podia salvar. Alguns que creram, né, ele diz: se vós permaneceis na minha verdade, conhecereis a minha verdade, e a verdade vos libertará. E vós permaneceis até o fim, como boas obras e fé, alcançareis a salvação e a vida eterna. Porque tem que ser do início ao fim, né? A fé é participante. De Deus não se consegue disfarçar o intento do coração, da mente, tudo ele contempla, né? Como alcançar justiça se não está segundo as boas atitudes, né? Não se consegue. Somente através de Cristo que nós alcançamos a justificação, porque ele está com julgamento, né? O Pai, aqueles que estão segundo a antiga aliança, segundo a lei, né? O Pai não julga, quem julga é o Filho. Ele concedeu, ele passou ali naquela transfiguração, naquela reunião. Ali estava Elias, né, representando os profetas em Moisés segundo a lei, juntamente com Cristo, e foi levantado o tabernáculo de Davi, daquele que ele disse que dentro de 3 dias ele estaria restaurando, né? E somos ministros de uma nova aliança. A água transformada no vinho definitivo, né, do qual ele esvaziou o seu sangue. O sangue não herda, né, o reino dos céus. Ele esvaziou do seu sangue, né? Ele é a água, o Espírito transformada no vinho novo, né? A água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, transformada no vinho novo, do qual ele tomou do cálice. Ele diz: Pai,
se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a sua, né? E ele tomou daquele cálice. E a Bíblia diz, de agora em diante não bebereis mais o vinho da vinícola, mas quando adentrares o reino dos céus, vós cearás comigo. Nós compartilhamos o pão, o maná, que é a palavra, né, que é viva e eficaz, do qual a água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, transformada no sangue carmesim, faz a purificação, né, o evangelho que liberta, que cura. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, restaurados, né, e nós perseveramos. Segundo a sua verdade opera em nós, e a verdade limpa de toda impureza, né, nos purifica, nos santifica. Ele disse, se vós dizeis que está em mim e eu em vós, sede santos. Ele dizia a eles, hipócritas, tira primeiro a trave de vossos olhos, para depois remover o cisco no olho do irmão. Né? Porque pode um cego guiar outro cego? Ambos sucumbirão, cairão no buraco. Não se alcança o dom de justiça, não se opera segundo a verdade, não há libertação, não há cura. Né? Há um mover de águas de vez em quando, né? Como aquele tanque ali de Betesda, né? Casa de Misericórdia. Ele diz, usarei da misericórdia como quero, né? Mas há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a nova aliança, que estão na obediência, que ele mesmo diz, fazei tudo o que ele disser. É meu filho amado em que me compraz e me regozijo. Filhos da obediência, aqueles que o obedecem. Filhos da desobediência, aqueles que não acatam o seu evangelho, aqueles que ficam com doutrinas meramente humanas, presos segundo a lei, com a mente cauterizada, que não se alcança a mentalidade de Cristo, porque o Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica, grava em um coração de carne, da qual ele diz, desde que tirei o povo do Egito, venham habitando de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, podereis fazer casa para mim, porque a sua habitação é o mais alto, né? O lugar celestial, azul celeste, do qual ele diz também, há um coração contrito e arrependido, eu não desprezo, eu faço morada, aonde o odre novo, ele derrama o vinho novo, e nós somos renovados dia após dia, ele nos enche da sua presença, né? Aqueles que o procuram em espírito e em verdade, porque ele diz, chegará o tempo que nem em Samaria, e nem mesmo em Jerusalém se encontrará os verdadeiros adoradores, porque não está condicionado ao lugar, mas está condicionado àqueles que permitem a habitação em seu coração, aqueles que andam em sinceridade, com temor a Cristo, que é o princípio da sabedoria, um coração reverente, andando em retidão, em sinceridade, desviando do mal, né, anunciando a verdade que gera os irmãos e irmãs na fé. Né? A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Não adianta ficar com vã filosofia. Ele mesmo disse aos religiosos, e diz a muitos os hipócritas que pregam as heresias, vós sois aqueles que atravessam oceanos e fazem filhos do diabo 2 vezes pior do que vós, né? Onde muitos estão sem
ter o que se justificar, né? Estão nus, com a vergonha diante da sua face, assim como quando Adão e Eva pecou, né? A Bíblia diz que eles estavam nus, sentiram, esconderam do Senhor, né? Embora muitos dessa geração perversa, adúltera, não tem nem vergonha, né, porque se analisasse, examinasse a si mesmo, as suas atitudes, né, já estariam com certeza envergonhados, né, mas a astuta serpente os seduziu, né, tudo espírito de erro, espírito de engano, né, espírito de pomba gira, espírito de Jezabel, de fofoca, de contenda, tudo quanto espírito imundo, né, está no meio daqueles que afirmam que é a igreja. Mas nós sabemos que a igreja, né, a verdadeira, a que não é a prostituta, a unidade da fé, é aquela que não se dobrou os joelhos diante de Baal, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como um culto racional, como um culto de ação de graça, através das boas atitudes, não com mover de lábios e com um coração distante, né, um coração da prostituição, do adultério. Nós perseveramos dia após dia, nos consagrando, santificando, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra, gloriando em nossas fraquezas. A sua graça nos basta e Ele nos aperfeiçoa dia após dia. Porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, né? Dias onde Ele está retirando aqueles que falam as ilusões, aqueles que seguem um coração enganoso. O Deus desta era perversa cegou o entendimento deles para que não vejam a revelação, a glória do Deus vivo, que é Cristo Jesus. O próprio Deus, né, permite um espírito de entorpecimento, para que, tendo olho, não vê, tendo ouvido, não ouve, tendo boca, não anunciam a verdade, porque não têm a verdade em seu coração, já estão reprovados. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Aquele que tem a verdade em seu interior, ele fala da verdade, ele anuncia a verdade, ele é ouvinte e praticante do Evangelho. Ele não passa além do seu mestre, ele o segue, ouvindo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em mais um dia perseverantes na fé em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém o abençoou, não se achou ninguém maior, né? O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, o Emanuel, Deus é conosco, o Pai de multidões, aquele que diz que iria unir o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, pegar as ovelhas que não têm pastor e adicionar a seu aprisco algumas ovelhas que ainda não eram do seu aprisco. E ele está tratando com aqueles que, embora seu exterior tenha aparência de ovelha, mas seu interior é como um lobo feroz, enganador. Ele é aquele que está trazendo o galardão, né, segundo as próprias atitudes, porque ele é justo. Ele disse: vós vereis a diferença daqueles que servem e os que não servem a Deus. A diferença daqueles que seguem o justo, o tzadik, e os que seguem o racham, o maldoso. Porque o tempo de indignação
né, já completou a taça, né? Ele diz: vós sois aqueles que completaram a taça, a medida da taça de vossos pais. E a ira do Cordeiro vem justamente pela desobediência, pelos filhos da desobediência. Porque aquele que anda segundo a sua justiça, ele ora e apresenta as petições. A ira humana não produz a justiça divina. Mas aquele que opera segundo o amor, teu inimigo tendo fome, dê-lhe pão para comer, tendo sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumulará brasas sobre as suas cabeças. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. E assim nós perseveramos dia após dia. Assim como Jesus disse a respeito daquela viúva e o juiz ímpio, né? O juiz não temia nem a Deus e nem a homens, e aquela viúva sempre importunava. E ele disse: bem sei que não temo a Deus, nem tampouco a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que Jesus diz que é seu irmão, é a sua irmã, e aqueles que o obedecem ao Filho do Homem, além de um irmão, ganham um amigo na diversidade, né? Ele é aquele que nos justifica. E em mais um dia perseverantes em Cristo Jesus. É o único bispo e bom pastor que deu a vida por amor das ovelhas que ouvem a sua voz e são do seu aprisco. A unidade da fé como membro dos membros interligados. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.